Que a doce e tão maravilhosa graça do Senhor possa estar agora, neste momento, envolvendo seu coração, sua mente, trazendo vida e essa vida abundância que só o Senhor pode proporcionar para aqueles que o amam. Para nós sempre é um privilégio muito grande podermos estar todas as manhãs aqui interagindo com você, sendo um instrumento nas mãos do Senhor, para podermos ser esse canal, né, precioso para que você seja abençoado e, consequentemente, nós também. Sempre uma alegria ter a vida do pastor Ademar Guerra aqui conosco. Todas as manhãs. Estamos aí mais você uma venceu. manhã, né? Amém. Cheio de vitória, né? Ah, pastor Alzir. Sim, senhor. Tudo Glória a bom? Deus, amém. E muito bom ter você também, a sua companhia conosco, né? E hoje nós vamos tratar de que tema, pastor? Hoje nós temos um tema aqui, bem dizer, continuando mais, né? No tema de ontem, o perigo da distração. Hoje. Nós estamos aqui em 1 Reis 11, de 1 a 8, onde fala assim: E o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, e isso além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não entrareis a elas, e elas não entrarão a vós, de outra maneira perverterão o vosso coração, para seguirdes os seus deuses. A estas se uniu Salomão com amor, e tinha 700 mulheres, princesas, e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração, porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Porque Salomão andou seguimento de Astarote, deusa dos Sidônios, e em seguimento de Milcom, a abominação dos amonitas. Assim fez Salomão o que era mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor, como Davi, seu pai. Então edificou Salomão um alto a Quemos, a abominação dos moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. E assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviara o coração do Senhor, Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera. E acerca desta matéria lhe tinha dado ordem que não andasse em seguimento de outros deuses, porém não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Então nós vemos aqui, né, que Salomão, ele, mais uma vez, né, nós colocamos aqui que o Salomão não ouviu aquilo que o Senhor falou com ele. E o Senhor alertou Salomão e deu uma ordem a ele que não se contaminasse com o povo pagão, com o povo idólatra. Né? E nós temos aqui como o homem mais sábio da história conseguiu se desviar de Deus. Como pode se distrair do seu chamado, sendo ele homem, cujos dons e foco fizeram dele a estrela do mundo? As tentações que afetaram Salomão continuam atacando cada um de nós ainda hoje. Quando atingimos o auge, facilmente paramos de sentir anseio por crescimento e excelência. Muito rapidamente ficamos satisfeitos e muito facilmente começamos um processo de decadência. Olha o perigo quando a pessoa alcança um teto. Hoje nós vamos falar o quê? Sobre distrações e desviamos do nosso chamado. Quando saímos fora do foco, daquilo que Deus colocou. Deus deu sabedoria para Salomão, né? Deu um reino para Salomão. Salomão teve fama e tudo, só que chegou a um ponto que ele não soube lidar com isso. E foi sufocado por esse time aqui, 300 mulheres e 700 concubinas. E liberou para que elas cultuassem os seus deuses.
Então, muitas vezes a gente tem que tomar cuidado, né? Você chega num patamar e depois você começa a abrir mão daquilo que você não abria mão. Distrações. É verdade. Não é? Então, existem muitas coisas que podem nos distrair, nos tirar do foco, né? E nós queremos convidar você a poder interagir conosco neste momento através do 3209-3301, que é o nosso atendimento eletrônico, né? Então você grava, deixa a sua mensagem ali, colocando a opção número 1. Ou 3253-3320, que é a participação ao vivo aqui nos nossos estúdios, ou através do WhatsApp 84029756. Deixa eu só esclarecer uma questão para os nossos telespectadores que às vezes entram pelo WhatsApp. Nós não temos como responder, interagir, conversar, não é porque não dá tempo, né? São muitas participações. Então nós gostaríamos que, se você quiser participar, pelo menos do nosso programa Clinic Down, através do WhatsApp, então você possa fazer a sua pergunta, a sua colocação, que a gente vai tentar responder pelo vídeo, aqui pelo áudio, né? Ou seja, pela participação ao vivo, aliás. Então, porque não dá para a gente responder, tem pessoas, eu queria que vocês me respondessem, mas aí, como é que faz? Não dá para a gente interagir, porque aqui é ao vivo e a gente precisa, então, apenas ter a sua participação, agradecemos a sua participação. Se for uma pergunta, a gente vai responder aqui no ar, né, para poder ajudar as pessoas, né, Rogério? Não dá para digitar ao mesmo tempo e tá aí, como é que foi? Me explica como é que é isso? Não dá, né? E é muito interessante, Guerra, esse tema que a gente está abordando hoje, porque ele, de uma certa maneira, ele completa aquilo que nós trabalhamos ontem com relação à figura de Salomão como sendo essa pessoa de influência. Então, Salomão, ele foi uma pessoa que realmente ele influenciou, né, aqueles que estavam ao seu redor, e nós avaliamos isso. Nós avaliamos a pessoa de Salomão como um modelo de alguém que é um formador de opinião, alguém que influencia as pessoas que estão ao seu redor, alguém que usa aquilo que ele tem para servir aos outros e ao propósito de Deus, né? E inclusive tivemos algumas perguntas ontem que hoje, de uma maneira mais ampla, nós vamos poder clarear. Com certeza, né? Lógico. Porque tem muito a ver com a questão que você mesmo já leu aí. Por que Salomão, que foi o homem mais sábio do mundo, e ele não foi considerado o mais sábio do mundo? A palavra de Deus diz que ele foi o mais sábio do mundo e que não haverá ninguém mais sábio do que ele. Então, em termos de sabedoria humana, não houve ninguém antes dele e nem vai haver depois dele. Aliás, inclusive, uma das coisas que quando eu li isso e despertei para a forma como isso estava escrito, eu mudei a minha maneira de orar. Porque antes eu pedia a sabedoria de Salomão. Então, se ele foi mais, né? Aí e eu nem vai entendi ter, né? que eu não preciso pedir a sabedoria de Salomão, porque eu não vou ter. Tá certo. Rogério, segura um pouquinho, nós temos uma participação ao vivo do Ricardo aqui de Belo Horizonte, né? Bom dia, Ricardo. Bom dia. A paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus. Tudo bem, Ricardo? Tudo bem. Eu queria, os pastores estão falando sobre distração, né? Eu vivi enganado pelo Espiritismo, na distração do Espiritismo, né? Seguindo doutrinas enganadoras. E queria dizer também que o pastor Guerra estava falando com relação a Salomão ter seguido outros deuses. A gente vê nos tempos de hoje as pessoas seguindo deuses estranhos, como naquela época. Sim. Eu queria fazer uma pergunta para os pastores. Uma breve pergunta. Os pastores acham que vocês precisam de um Deus que você tenha que carregar ou de um Deus que te carrega? Pegadinha essa pergunta, Ricardo? Mas tá jóia, nós vamos responder, viu? Não, sabe por quê? Porque quando eu era católico, eu vivia carregando deuses. Sim. Hoje eu tenho um Deus que me carrega, que chama Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Amém. Tá jóia. Amém? É isso mesmo, Um abraço para todos. Obrigado, Amém. viu, Deus pela abençoe, sua participação. Um abraço, querido.
Foi bom que ele já respondeu a pergunta. Já, dele, não, né? glória a Deus, isso que é bom. Então, Já fez e respondeu. já fez e tá respondeu. Mas é isso, a gente quando pensa em confiar em Deus, a gente pensa em confiar em um Deus que pode fazer por nós mais do que aquilo que nós podemos fazer. Né? Não somente por nós, como também por Ele. Então, um Deus que não necessita que se faça nada por Ele. E assim é o verdadeiro Deus. O Deus que criou todas as coisas e que tem o poder para continuar criando todas as coisas e trazendo à existência as coisas que não existem, então ele realmente não precisa que se faça nada por ele. E isso é muito importante, porque a gente sempre tem, né, falado que servir a Deus, nós não servimos a Deus porque Deus precisa do nosso serviço. Com certeza. Nós servimos a Deus por reconhecimento de tudo aquilo que Deus já fez em nosso favor, né? Então, esse é um sentido diferenciado. Não porque Deus precise do nosso serviço, mas nós precisamos de servir a Deus até mesmo para que nós tenhamos essa satisfação e essa compensação de que nós estamos fazendo alguma coisa que vale a pena. Exato. E servir a Deus é uma das coisas que vale a pena. Sempre vale a pena. Né? Sempre vale a pena. Agora vamos voltar na questão da distração. Desviamos do nosso chamado. Eu queria só falar uma coisinha aqui a Sim. respeito do que o Ricardo falou. Como ele disse que esteve assim enganado, né, por muito tempo. Sabe, Ricardo, eu acho que o engano ele é muito mais do que uma distração, não é? Ela não é uma distração. Engano é engano. Não é? Talvez inicie através de uma distração, de uma coisa assim, sabe? Deixa eu ver como é que é. E aí pode se tornar, então, um laço e se tornar um engano, né? Então, aqui nós estamos falando um outro nível de questão de distração. Mas essa distração, ela pode se tornar, então, aí um fardo, um engano, um laço, e a pessoa fica aprisionada, ela não consegue romper e sair daquela situação que entrou de uma forma talvez assim muito, deixa eu ver como é que é, deixa eu ver, e aí surge essa situação, né? Importante esclarecer. A sutileza do não tem nada a ver, né? É muito grande, né? Então aí começa e quando assusta, né, já está numa posição que não tem como sair. Verdade. Né? Então, Salomão, qual foi o erro de Salomão? Falta de sabedoria? Não, não foi falta de sabedoria. Salomão, como o texto diz, ele foi enganado no seu coração. Ele não foi enganado no seu pensamento lógico, racional, no seu conhecimento intelectual, porque ele sabia, e o texto que você leu, Sim, né, de com Reis, certeza. ele fala claramente que Deus já tinha aparecido a ele mais de uma vez, feito aliança com ele, que Deus tinha dito para ele. Então, Salomão sabia, né? Intelectualmente ele sabia, racionalmente ele sabia, ele tinha conhecimento e ele tinha sabedoria Com certeza, de tudo aquilo que estava fazendo. É. Mas ele foi apanhado nas suas emoções, ele foi vencido pelo seu coração. Não pela sua razão e não pelo aquilo que ele conhecia e nem pela sabedoria que ele tinha. Ele realmente caiu na cilada do seu coração através daquilo que ele achou que não teria problema. E é exatamente como você acabou de dizer, Rogério. Começa com a coisa sutil. Então, primeiro, ele casou com a egípcia, né? Depois, ele começou a casar com outras mulheres de outras nações. Então, as amonitas, as moabitas e de todas as outras nações. Por quê? Ele era uma pessoa de influência e todo mundo queria estar perto dele. E ele, então, foi sendo, permitiu cair na cilada da sedução. E ele foi seduzido. E esse é um dos problemas, a distração
que fez com que ele caísse na cilada da sedução. E aí a gente vê aqui que a sedução, ela engana até a sabedoria, né? Sim. Não é? Porque a sabedoria dele não conseguiu, né, enganar ou vencer a sedução. Foi mais forte na vida dele, o coração dele foi abatido pela sedução. Mesmo ele tendo toda a sabedoria, a sedução ainda conseguiu sobrepor isso. Então ele caiu pela sedução. Deixa eu passar aqui algumas participações que nós estamos tendo aqui no WhatsApp. Aqui tem uma pessoa que não dá para se identificar, ela diz que ela precisa de oração urgente pelo seu casamento e nós vamos estar orando aqui no final do programa por todas as participações, todos os pedidos de oração, né? E ela fala então, ela é de Camaçari, da Bahia, então pede oração pelo seu casamento e pelo seu esposo, não é? Nós vamos orar aqui no final. Nós temos também aqui a participação do Anderson, ele é de Guaxupé, que é interior de Minas Gerais, né? Ele diz: agradeço ao Senhor por este canal que tem me edificado muito, que Deus continue a abençoar os pastores e a todos vocês, a paz do Senhor. Nós temos aqui a participação da Miriam, ela é de, não se identifica, eu acho que é Belo Horizonte, DDD 31, me ajude, eu sou evangélica, graças a Deus, morava com meu esposo, sem se casar. Decidimos nos casar para termos comunhão com o Senhor. Ele comprou as alianças e assim que colocamos nos dedos as alianças, começaram as brigas e já faz 2 meses que ele me deixou, né? Eu amo e quero muito que o Senhor possa trazê-lo de volta. Estou sofrendo muito com isso. E aí, o que a gente pode dizer para ela? Para Miriam. Olha, essas situações é interessante, a gente não sabe quanto tempo eles viveram juntos, né? Sem se casar, né? Sem se casar. Que isso é importante. Essas brigas, elas não começaram porque um anel foi pro dedo. O anel, né? Não foi o motivo. Né? Talvez a forma como se chegou a isso, de repente foi uma pressão sua ou uma pressão dele, não houve um acordo e de repente ele se sentiu, né, coagido de alguma maneira. Uma pressão da igreja. Uma pressão da igreja. Então isso precisa ser avaliado com mais detalhes. Agora, uma coisa que você pode e deve fazer é orar e entrar realmente em guerra espiritual contra esse espírito imundo que tem tentado impedir vocês, já que você o ama e ele, né, pelo que tudo indica, também quer ter uma vida, né, com você diante da presença de Deus, porque você diz para servirmos e termos comunhão com o Senhor. Então, aí como você coloca no plural, essa é a intenção dele, então há uma força espiritual que está agindo contra, e aí é guerra espiritual e intercessão mesmo para que esse espírito demoníaco caia, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, não é? Nós temos aqui mesmo, nesse primeiro tópico ainda, desviamos do nosso chamado. Então, né, há um chamado específico. E muitas vezes esse poder ou até o ativismo, ele pode desviar você do chamado. E as coisas vão acontecendo, você vai crescendo, e de repente você esquece, né, nessa distração, você esquece do que Deus te colocou. E aquilo que o Senhor te chamou e te direcionou. E você começa a fugir ali do foco de Deus. E isso aí, não é? Você vai acontecer igual aconteceu com Salomão aqui. Você vai esfriar na fé, você vai começar a direcionar as coisas secularmente, vai perder a visão espiritual, vai perder o foco espiritual e muitas vezes pode afundar. E aí é que você tem que parar, fazer uma reflexão e falar: peraí, eu fui chamado para quê?
O Senhor me direcionou para quê? Será que eu estou realmente aonde Deus me colocou? Será que eu estou sendo responsável por esse ministério que o Senhor colocou nas minhas mãos? É isso que nós temos que olhar e ver, né? Deus está te dando a oportunidade agora de ser alertado, né? Talvez você está nos assistindo, está dentro de um sistema desse aqui, pare, né? E preste atenção aí na sua vida. Essa questão da distração, ela realmente é uma armadilha e ela pode vir de uma maneira muito sutil. Sim. Né? No caso de Salomão, ela foi de uma forma sutil. E como acontece conosco, também vem de uma forma sutil. Então, as armadilhas, elas não têm um sinal indicativo. A armadilha, põe o pé para cair. Não. Muito pelo contrário, elas vêm camufladas para que você, quando colocar o pé, já está no movimento de queda. Então, mas há um caminho que direciona isso e esse caminho é a distração. Aí você pode pensar assim, mas Salomão com 700 mulheres e 300 concubinas, né? Ok, você não vai ter 700 esposas e 300 concubinas, mas você pode ter um iPhone, um iPad, um não sei o que, não sei o que, um não sei o que, e de repente está completamente absorvido na distração, né, de estar com o seu brinquedinho favorito, ou os seus brinquedinhos favoritos. Isso é uma distração também, e isso pode te tirar do foco também, pode roubar o seu tempo de comunhão com o Senhor também. Então, a distração, ela te tira do foco. E ela te tira do foco por quê? Porque ela começa a tirar o seu tempo. Se Salomão tivesse mantido o seu tempo de comunhão com Deus e crescido cada vez mais no conhecimento de Deus, ele provavelmente não tinha caído da maneira como caiu no final da sua vida. Verdade. Nós temos uma participação aqui, não identifica, diz: graça e paz, acompanho o programa todos os dias. Muito interessante ver que Salomão caiu não por falta de sabedoria, pois esta veio diretamente do Senhor, mas ele caiu por causa de quebra de princípios. Sim, é isso mesmo. É isso É isso mesmo que nós estamos aprendendo direitinho. Ele conseguiu pegar captar, realmente o fio da meada, né? Agora nós temos aqui um assunto interessante aqui no 2 aqui, que é uma pergunta muitas vezes que as pessoas fazem para a gente e assim, de uma forma até questionando de Deus ser bom, né? Deus é bom, né? Que Jesus fala assim, bom é o Pai. Quando aquele jovem filho fala, bom mestre, fala, bom é só o Pai. Então nós sabemos que Deus é bom infinitamente, mas muitas vezes as perguntas são feitas, né? A questão aqui dos adversários. Fala assim, levantados por Deus para nos fazer voltar ao caminho e ao chamado esquecido. Uma vez uma pessoa me perguntou, se Deus é bom, por que ele levanta o adversário? Igual em Saul, por exemplo, um espírito, né, mal veio de Deus para Saul. Aí a pessoa, mas Deus não é bom? Como que ele enviou um espírito mal? Né? E aqui a resposta está aqui. Para fazer voltar ao caminho, ao chamado esquecido, Deus permite, né, que esse espírito mal atue na vida da pessoa. E outra coisa também, a pessoa pode dar legalidade para que esse espírito mal entre, não é? Então, muitas pessoas fazem essa pergunta e a resposta está aqui, ó. Exatamente. Levantado por Deus para nos fazer voltar ao caminho do chamado esquecido. Isso é uma forma de Deus alertar a pessoa. Só dessa forma que ela vai acordar e sentir que ela tem que voltar. Agora, na realidade, os espíritos malignos só podem entrar através de legalidade. Só através de através de portas que são abertas. Então, se essas portas estão sendo abertas, o inimigo vai oprimir, vai agir, vai fazer estragos, muitos estragos que a gente tem acompanhado, tem sabido, e todos nós, né, se deixarmos brechas e abrirmos oportunidades para que o inimigo entre, ele vai entrar e vai fazer
né? Bagunça. Tranquilo. É interessante, Guerra, quando coloca essa questão dos inimigos virem como um sinal de alerta para Salomão, porque Deus, quando ele fez uma aliança com Salomão, ele disse para Salomão que ele o livraria dos seus inimigos, Sim. que ele teria um reino de paz. Né? Então, o Senhor falou quando fez a aliança com Salomão, porque você me pediu sabedoria e não me pediu riqueza e não me pediu a morte dos seus inimigos, eu vou te dar a sabedoria, vou te dar a riqueza e vou te dar paz. Sim. Então, Com certeza. quando, né, Salomão começou a perceber que se levantava alguém contra ele, era para ele realmente parar e refletir. Epa, não é exatamente isso que Deus falou. Com certeza. Não é? Então, se Deus está permitindo que se levante esses inimigos, o que é que eu preciso acertar na minha vida? E esse é o sinal, né, que a gente precisa muitas vezes estar atentos. Não continuar na distração. Porque aí esse foi o grande erro. Né? Ele continuou distraído, não percebeu ou não quis perceber o perigo e nem os inimigos que se levantavam. Exatamente. Com certeza. Né? Deixa eu passar aqui, nós temos várias participações, só colocar algumas aqui para a gente poder... a Miriam, por exemplo, que nós falamos aqui, então ela está pedindo oração por ela e pelo Ailton, né, para que o Senhor possa aí efetuar o milagre da restauração no casamento. Né? Nós temos uma irmã aqui, não se identifica, mas é de Contagem, e ela pede então oração a favor da sua tia, que está fez uma cirurgia no intestino, está no CTI, e ela está pedindo oração. Nós vamos orar no final do programa, viu? Nós temos uma outra pessoa aqui de DDD 33, ela diz assim, era tudo que eu precisava ouvir, né? Obrigado pela participação. Nós temos aqui um DDD 79, que diz assim, parabéns por esse elemento espiritual, quase todos os dias assisto a Rede Super, mas de tudo um pouco e a Clínica da Alma, abençoados sejam todos vocês que enxugam tantas lágrimas e luz, né? Fé e paz, nós recebemos e agradecemos, viu? Só não sabemos o seu nome. A outra aqui colocou, meu nome é Jussiene. Paz, pastores, gostaria que me esclarecessem uma questão. Uma pessoa se separa do primeiro casamento e se casa com uma outra pessoa. E esse segundo casamento não dá certo. E agora quer voltar para a pessoa do primeiro casamento. Então, essa pessoa pode aceitá-la ou não é correto isso? Uma situaçãozinha aqui, a Jussiene que pede isso. DDD 34, interior aqui de Minas Gerais. E aí, gente? Primeiro casamento não deu certo, casou, foi pro segundo casamento não está dando certo, quer voltar pro primeiro casamento. E aí? Se essa pessoa pode aceitá-la ou não é correto? Tem que ver se... Tem vários detalhes que a gente precisa ver. Já vou antecipar até mesmo aqui do Guerra, o Rogério falar. A gente precisa ter mais detalhes, viu, Luciane? Porque isso é uma questão assim, delicada, porque não é simplesmente casa, descasa, retorna. Então, assim, tem toda uma situação. Então, eu quero sugerir para você, você escrever para nós, né, mandar um e-mail para a Clínica da Alma. Eu vou pedir para o pessoal colocar a arte na TV, que é o mclinicadalma@gmail.com. mclinicadalma@gmail.com. Aí você escreve as riquezas de detalhes a respeito disso, tá bom? Que a gente vai responder para você dentro das informações que nós recebemos de você, tá? Nós precisamos saber que circunstâncias, eram cristãos, não eram cristãos, quando casaram, o primeiro casamento, que tipo, por que separou, o que aconteceu, foi divórcio, eram amaziados ou não eram, né? Ou a questão de viverem de uma forma assim, de união estável, o segundo casamento, o que aconteceu, né? Se eram casados, foi divórcio, qual o motivo do divórcio, foi adultério, o que aconteceu. O segundo casamento foi também, né? Ambos são cristãos, casaram na igreja,
cristã e agora não está dando certo, por que aconteceu? Então, a gente precisa de bastante detalhe para a gente poder tecer um comentário como esse. Assim, na televisão a gente tem que ser muito criterioso, não é? Então, por isso que eu peço para você mandar para a gente pro nosso e-mail, tá joia? Nós temos uma participação ao vivo aqui, de Juiz de Fora, a Maria Aparecida. Olá, Maria. Olá, pastor. Como vai o senhor? Eu estou bem. E você, como que está? Graças a Deus. Os senhores têm sido bênção na minha vida, na minha casa. Amém. Obrigado. Eu queria dizer o seguinte, meu marido passou por isso daí. Nós somos casados há 35 anos. Sim. E o meu marido, de repente, entrou num ambiente, trabalhando, levou a palavra de Deus, falou que nós éramos casados há 35 anos, que me amava, Sim. que nunca me traiu, né? E essas coisas todas. E tinha uma pessoa lá nesse lugar onde ele foi trabalhar que sutilmente ouviu que ele era um homem de Deus, que nós éramos casados há 35 anos, né? Aham. E que nós temos muitas experiências com Deus para falar. Só que o meu marido estava afastado das coisas de Deus. E eu também um pouco, né? E com isso meu marido foi seduzido. Com 35 anos de casado, de repente meu marido se envolve com uma outra pessoa, me fez sofrer muito, eu envelheci muito. Sim. Ele também sofreu muito. Não durou nada, não foi mais do que 6 meses, onde eu fiquei conhecendo a Clínica da Alma, que me ajudou muito. E eu queria deixar até um recado para as minhas irmãs que estão passando por isso, por essa sedução do inimigo, que é para elas perdoarem seus maridos, olharem para o Senhor Jesus. Amém. E perdoar e continuar no seu casamento e ser feliz. É muito perigoso a gente ser seduzido pelo inimigo. Uhum. Por isso que nós não podemos sair da presença do Senhor. Amém. E com 35 anos de casado ele voltou totalmente liberto, voltou a ser o que ele era antes. Glória e ele a Deus. fala que não sabe o que aconteceu com ele. Foi uma coisa assim que ele falou que não sabe explicar. Realmente. Ó, caiu. Ok, obrigado, viu, Maria, pela sua ligação. Obrigado pela sua colocação, foi muito importante para a gente. Deus abençoe aí, Juiz de Fora. Não é? Alguns dizem assim que é Juiz de Fora, né? Meio carioquês, né? Mas são amados do Senhor, né? Então vamos lá, né? Adversários levantados por Deus para nos fazer voltar ao caminho do chamado esquecido. O outro é aborto em si. Consumimos a nós mesmos em vez de nos ocupar com o nosso chamado. Ok, quando a pessoa fica absorvida em si mesma, Uhum. né? Então, ela não consegue ver outra coisa a não ser ela mesma. Sim. Então, está absorto em si mesmo. Então, tudo gira em função dela e o mundo passa a girar em função dela. Isso né? aí é um problema. E esse é um problema. E esse é um problema muito comum, como você falou logo no princípio, Guerra, quando você chega no topo. Então, você vai crescendo, 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 e vai crescendo em todos os sentidos. Aí você chega num ponto onde você acha que pode fazer tudo que você quiser, que você está acima da lei, que você está acima dos princípios. Por quê? Você chega em uma altura tão grande que ninguém mais é capaz de te alcançar. Né? E fica, então, absorvido em si mesmo, olhando só para si, só para suas necessidades, só para o seu próprio prazer, só para suas próprias razões. Então, esse é um dos perigos e a distração ela vai gerar isso. Com certeza. Né? Quanto mais você procura distração, mais você se sente insatisfeito. Com certeza. Porque é como ter um brinquedo novo a cada dia. Sim, com certeza. Né? Então, a cada dia você tem um brinquedinho novo. E chega ao ponto de que aquele brinquedinho novo não sustenta mais. E aí você já tem necessidade de 2 brinquedinhos novos. E vai por aí afora. Então, tem uma expressão que a palavra de Deus diz que a gente poderia aplicar aqui. Um abismo puxa outro abismo. Né? E aí, cada vez mais, a pessoa vai ficando absorvida em si mesmo. Salmo 139. Tem algumas participações aqui que eu quero passar, gente.
nós temos aqui a Marisa, aqui de Belo Horizonte, ela nos escreveu pelo CAT. Gostaria de pedir uma oração por mim hoje, porque é meu aniversário. Parabéns, né? Parabéns. Seja abençoada, Marisa, no nome de Jesus. Amém. E no final nós queremos orar, né? Parabéns, Deus te e abençoe, pedir que o Senhor né, possa Maria? estar renovando a sua graça e o favor sobre a sua vida, viu? Amém. No nome de Jesus. Nós temos a participação aqui de uma pessoa que pede para não se identificar e nós vamos respeitar. Ela diz assim: bom dia, traí meu marido em uma fase muito ruim do nosso casamento. Me arrependi muito, amargamente, mas ainda não tive coragem de confessar meu pecado a ele, pois ele já comentou que não perdoaria traição. O que eu faço? Tenho clamado ao Senhor pela restauração da minha família. Desafiante. Minha irmã, o caminho da cura é o perdão, não é? Eu entendo que é uma situação muito delicada, mas você precisa continuar orando para que o momento certo, apropriado, isso possa acontecer, não é? Então, se você não está dando conta de carregar esse fardo sozinho, eu sugiro que você possa buscar um apoio, né, na igreja, no seu pastor, se você pertence a alguma igreja, ou mesmo uma conselheira, um conselheiro, para te ajudar nesse processo, não é? Porque é importante isso. Eu creio que você já confessou isso ao Senhor, já pediu perdão, Deus te perdoou, mas você é uma só carne, né? Você tem uma aliança com alguém, né? E isso é importante ser restaurado nesse aspecto. Agora, realmente precisa de uma sabedoria para poder fazer isso, e nós aconselhamos você a buscar uma ajuda de terceiros, não é? Ou quem sabe profissionais que possam te ajudar na área da terapia, do aconselhamento, né? Ou da igreja local, do pastor, para que isso seja confessado. Às vezes a pessoa diz que jamais perdoaria alguém que traiu ou jamais aceitaria uma traição, mas olha, o coração do homem está nas mãos do Senhor e o Senhor inclina para onde Ele quer, e eu creio que isso pode acontecer de uma forma assim tremenda. Então realmente precisa orar, buscar o Senhor para que Deus prepare o coração, né, do seu cônjuge para que isso possa acontecer e ser plenamente restaurado, né? Porque assim, dizer, eu já confessei para o Senhor, então está resolvido, tem uma outra pessoa envolvida, né? E isso precisa, né, acontecer, essa questão. Ser esclarecido, né? Exatamente, precisa, né? Aliás, nós temos aqui várias participações, e não para aqui o negocinho não para de tremer na minha mão aqui, o telefone, e são muitas participações. Vamos para o outro ponto, porque o nosso tempo também está correndo. Eu tenho um aqui que eu acho até muito interessante, que é a perda da presença de Deus. Deus retira de sobre nós a sua unção. Não é? Nesse topo e nesse patamar que a pessoa alcança, ela, né, como diz o pastor Rogerinho aqui, ela chegou num ponto máximo. Então ela, até ali, ela pode perder essa unção que Deus deu, porque Deus vai tirar essa unção, para que a pessoa acorde, entenda que através dele ali não está acontecendo mais nada. Ele não está sem canal mais, no sentido de unção. Né? Então, isso aqui também é muito forte e nós temos que preocupar com isso. Porque Deus dá os dons, dá unção, dá tudo, mas a unção Deus retira. É interessante, Guerra, quando a gente começa a avaliar o caminho de Salomão, primeiro ele se distrai com as muitas mulheres. Depois ele permite que essas mulheres adorem aos seus deuses e constrói templos para que essas mulheres adorem os seus deuses. Depois ele mesmo passa a adorar esses deuses. Então, uma coisa é trazer a pessoa para perto. A outra é permitir ela viver no caminho que ele sabe que não é o correto. Aí o próximo step é ele já começar a trabalhar em função disso, a mandar construir os altares. Aí o ponto final, né? Que é ele mesmo
sacrificar e ele mesmo cultuar esses outros deuses. Então, nesse momento onde ele chega a cultuar os outros deuses, é porque ele já não sente mais a presença de Deus, ele já sente que a comunhão entre ele e Deus já não é a mesma. A unção isso, aí exatamente, já foi tirada e faz com que ele busque essa compensação servindo a outros deuses, porque ele já não tem mais aquela unção, ele já não tem mais aquela alegria, ele já não tem mais aquela comunhão que tinha, porque Deus se retira, Deus deixa de manifestar a sua presença, né? Tem uma participação aqui do DDD, no interior de São Paulo, eu quero citá-lo. Ela diz assim: bom dia, meu nome é Lúcia, fui casada por 20 anos por alguém cristão que me traiu a vida toda. Perdoei e casei com ele 3 vezes diante de Deus e da igreja. Ele alega que não consegue ficar sem trair, porque tem um espinho na carne. Peguei ele me traindo novamente e separei há 3 anos. Estou namorando outra pessoa. E vocês fariam meu casamento? Sou serva de Deus e vivo uma vida digna. Não tenho direito de reconstruir minha vida? A pergunta dela. Tenho 2 filhas que já sofreram muito com tanta desonra. Né? Biblicamente, né, ele adulterou, né? Várias vezes. Direito ele tem, ela tem, não é? Dentro dos preceitos. Mais de uma vez, e já entendeu que ele não quer conserto. Né? Ele mesmo declarou. Esse espinho da carne é espinhozinho esse, né? Esse é espinho de coqueiro. Vai lá para cima. Lá. Não é fácil. Não queremos Paulo rir da nossa tinha... situação, né? Lógico, com certeza. Delicada, mas assim, a gente sabe que é passível de haver mudança. Na realidade, a gente está precisando de cura, né? E uma vez, se ele entender que através da cura ele pode ser restaurado, inclusive o seu caráter, é possível, não é? Agora a irmã também precisa, né, nesse sentido, experimentar uma graça adicional do Senhor, né, para você poder entrar num outro relacionamento que você está colocando aqui, mas sem as sequelas desse anos, né, de traição e convívio com insegurança. Ela precisa desonra. de passar por um tratamento para poder entrar em outro relacionamento. Exatamente. Né? Precisa ser restaurado. Ok, gente, o nosso tempo está avançando aqui, tem muitas participações, não dá para a gente citar muitos pedidos de oração, né? Pedidos de oração a respeito de casamento, de pessoas enfermas, pessoas que estão mandando um abraço, que nos assistem. Obrigado pela sua, né, a sua participação e ama muito o programa da Bahia, nós agradecemos, né, pela sua participação. DDD de vários lugares aqui da Bahia, Camaçari, interior do Rio de Janeiro, de Angra dos Reis, está passando aqui, mandando um abraço para a gente, se sente muito edificado pelo programa. Nós só temos motivos de gratidão ao nosso Deus, não é? E não vai dar para nós terminarmos aí. Só para citar aqui, porque isso aqui pode fechar aqui. A questão da busca de prazer e do vazio que a pessoa fica depois. Fica tá? Então, disso ele vai na busca de prazer, que foi o Salomão fez. E depois vem o vazio. Não é? Então, eu creio que nesse contexto todo, né, as pessoas vão cair na onde? No vazio mesmo. Finalmente ficamos cansados de nossa busca e reconhecemos o nosso vazio. Ok, gente, nós precisamos terminar, que o nosso tempo já se esgotou, nós queremos orar e abençoar, né? Pastor Guerra, pode... Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.